Tiago, muito obrigado pela tua presença connosco. É sem dúvida uma honra para nós. Tiago, foste candidato à presidência da República, como toda a gente sabe. Qual teria sido o teu primeiro acto oficial, caso tivesse sido eleito? Pois, eu já tive a oportunidade de responder essa pergunta várias vezes e o meu primeiro ato seria efetivamente, com um bocado de urgência, quer governo, quer Conselho de Estado, quer outros intervenientes sociais e políticos, para definir o regresso mais cedo possível da normalidade constitucional ao país. Porque eu acho que o que estamos a viver com estes sucessivos estados de emergência que não são a mesma coisa que medidas de saúde pública ou medidas de confinamento. Há uma enorme confusão quanto a esse aspecto. Mas o que efetivamente estamos a assistir com este contexto de contínuos estados de emergência e da banalização desta figura é um dos aspectos mais preocupantes, nomeadamente esta reta final do exercício do mandato do Sr. Presidente e aparentemente também do arranque, não é? deste novo mandato. Porque já estamos a ouvir que, pelo menos até maio, estou a ponderar manter este estado de absoluta excepcionalidade constitucional, excepcionalidade que, objetivamente, há mais de um ano que se está a tornar normal e banal. Portanto, essa sim, seria definitivamente a minha primeira medida, o definir os termos e o modo de regressarmos o mais rapidamente possível à normalidade constitucional. Isto sem evitar a questão de que temos que combater a pandemia, mas há formas constitucionais e respeitadoras dos direitos, liberdades e garantias das pessoas em que há formas de o fazer, há formas de combater a pandemia nesses termos. Exatamente. E a respeito disso, posso-te perguntar se achas que há alguma agenda que faça com que os partidos estejam a fazer isto neste momento? Eu agora ouvi-te um pouco mal, mas perguntavas-me se há algum propósito, se há algum objetivo para que este confinamento seja tão limitador das liberdades. Quer dizer, evidentemente a questão da saúde pública, não podemos ignorá-la. Há aqui um problema de saúde pública efetivo, de uma pandemia que é absolutamente excepcional, é algo que nenhum de nós viveu, ou muito pouca gente terá conseguido viver, não é? Algo similar. Só no início do século passado é que eventualmente poderá ter surgido algo similar, mas num contexto também muito diferente, não é? Assim sendo, há evidentemente medidas de excepcionalidade que se justificam, mas que têm que ser medidas associadas ao problema que temos, que é um problema de saúde pública, não é? Portanto, temos que estar a falar de medidas de saúde pública, coisas como testagem massiva, coisas que nunca fizemos desde março, objetivamente. A utilização de toda a oferta, de toda a capacidade instalada da saúde, a priorização dos testes, a priorização do ataque da pandemia em grupos de risco, já sabemos quais são, e o privilegiar estes grupos e a forma de evitar que eles sofram os danos piores da pandemia, não confinando, não é? E não destruindo toda a economia, toda a sociedade, com medidas tábua rasa e absolutamente transversais, que nem são grande parte das medidas de saúde pública. Não é? E, portanto, efetivamente, o que é que eu posso interpretar daqui? Eu acho que há aqui um misto de... Há aquele ditado que diz que nunca atribuas a malevolência, não é? O que pode ser atribuído a estupidez, ou neste caso incompetência, muitas vezes. E é o que me parece, objetivamente, que em primeira linha aconteceu. Nós temos um governo que é incompetente em muitos aspectos. Os ministros que lá estão nunca foram selecionados por objetivos de competência ou capacidade técnica ou capacidade de desenvolver projetos e equipes. Os critérios para a escolha, e isto não é só deste governo, em geral tem sido, não é? Os critérios para a escolha são outros, são critérios como lealdade, respeito pela hierarquia, o ser aberto e disponível para soluções de clientelismo e amiguismo. Portanto, estes são critérios determinantes para a escolha, não é?
os critérios que vimos para a escolha do procurador europeu, não é? Que até se chega ao ponto de, como ele é o adequado, mas não cumpre os critérios normais, que são os critérios de competência e tal, então toca a falsificar um CV, não é? Exato. Mas como aqui não há propriamente um concurso público para escolher ministros, não é? É um primeiro-ministro que escolhe como quiser, os critérios são estes. Portanto, há aqui um primeiro aspecto que me parece, há de facto muita incompetência instalada neste governo. Não é só na saúde, não é? Pensar em Eduardo Cabrita, pensar em Tiago Brandão Rodrigues, pensar em Pedro Nuno Santos, e conseguimos encontrar aqui N exemplos de que, não só de incompetência, mas depois da ubris associada a isto, não é? De uma total arrogância. Agora dá vontade de rir, mas eu lembro-me aqui há uns tempos de ouvir o ministro Pedro Nuno Santos a arrogar-se de que os privados e outros países tinham muito a aprender sobre a forma como ele negociava, ele, não é? Que é um grande negociador. Vimos o que foi. Aquilo era no contexto, acho eu, dos vagões Chucata que ele comprou à ACP de Espanha, digamos. Não é? Vagões que acho que praticamente acidentaram-se antes de chegar cá, estavam cheios de amianto, mas, enfim, e quando pensamos no ministro Pedro Nuno Santos a fazer negócios, estamos a ver o que acontece, né? TAP, Ground Force agora, e enfim, muitos outros. E, portanto, há aqui um aspecto de incompetência. Associado a isso, há também um vício terrível de quem é detentor do poder, que é o de não alargar, o não querer alargar, né? Portanto, estas medidas também concentram objetivamente todo um conjunto de poderes nas mãos do governo, nas mãos de um órgão soberano em concreto. Portanto, os estados de emergência, as medidas associadas, permitiram uma concentração também de poder neste órgão soberano em concreto, o que trouxe um enorme desequilíbrio também ao próprio regime, digamos. E lá está, e ao governo central, não é? Portanto, esta pequena trupe chamada governo já tinha alta capacidade de intervenção em todos os restantes órgãos de soberania, na sociedade e na política. Mas a pandemia permitiu-lhe uma desculpa para concentrar ainda mais. E acho que aqui também um segundo fator que foi aproveitado, para o qual a pandemia foi aproveitada, digamos. Exato. E a verdade é que tens sido e foste muito crítico em relação ao governo. Se por acaso tivesses, e voltando ao inicial, se tivesses sido eleito presidente, colocarias a hipótese de dissolver o Parlamento e fazer, por exemplo, um governo de iniciativa presidencial? As hipóteses há sempre, nem que seja em termos académicos, não é? Os poderes estão lá, constitucionalmente previstos, é porque podem ser usados. Não é? E neste contexto em concreto, pronto, pensando agora neste contexto, eleito a 24 de janeiro, e estou perante estes cenários agora. Eu seria e seria sempre, teria sempre muita parcimónia e cuidado no uso desses poderes, porque chamam-lhe bomba atómica e de facto tem uma capacidade disruptiva muito tremenda, não é? O exercício desses tipo de poderes, portanto, teria que usá-lo com muita parcimónia. E também sou um pouco avesso a governos determinados pelo presidente. Não é o regime que concebemos. O regime que temos é um regime semipresidencial de uma certa forma, até mais mitigado do que o francês, por exemplo. Não é? E eu acho um sistema adequado, sinceramente. Mas acho um sistema adequado desde que o Presidente use os poderes que tem, efetivamente, não é? E sirva, não de executivo, lá está, e portanto não determina o que vai fazer o Poder Executivo e também não determina o que vai fazer o Poder Legislativo no seu processo de seleção do Poder Executivo, mas que tenha um efetivo poder regulador e de equilíbrio de todos estes órgãos. Mas é isso, lá está, quem tem que ser... Quem supervisiona não pode ser ator também, depois da intervenção. Portanto, para garantir uma independência de um efetivo órgão de soberania chamado Presidência da República, que seja o efetivo garante do equilíbrio de poderes, é muito importante que ele não seja muito rápido a disparar gatilho na intervenção dos outros poderes.
E, portanto, conclusão, eu admito que se calhar, nem neste momento, se ponderaria isto nesta fase. Agora, o que estamos a assistir no Parlamento é efetivamente aqui um degradar e um esboroar do suporte parlamentar, eventualmente, deste governo. E então aí sim há que ponderar se um governo não consegue manter um suporte parlamentar firme, ou se para o fazer vai ter que ceder tanto em clientelismos ou em serviço de pretensões de bancadas parlamentares, então aí teria que ser ponderado. Portanto, não é algo que se descarte, mas neste quadro descrevi. Muito bem. E penso que houve um debate em que tiveste uma expressão sobre os donos disto tudo e pensas que em Portugal está tudo feito para que os do costume sejam eleitos e haja só essa, digamos, oligarquia? Acho que há uma efetiva oligarquia de partidos instalados, de partidos do velho sistema. Isso explica-se em primeira linha, até nem é pelo quadro constitucional. O quadro constitucional permite, por exemplo, soluções totalmente distintas e muito mais respeitadoras da vontade popular na lei eleitoral, nas leis eleitorais, por exemplo. Não é? Ou na descentralização, então, por exemplo, também. Não é? Isto está lá na Constituição, a Constituição não impede, até aponta ao caminho algumas vezes. Mas, de facto, o desenvolvimento legislativo do sistema, o desenvolvimento que estabelecemos, criou muitas barreiras e muitos entraves à possibilidade de novas opções políticas surgirem e vingarem. A lei eleitoral para a Assembleia da República é, sem dúvida, um exemplo disto. Não é? É uma lei que, em teoria, garante proporcionalidade, mas garante em círculos só, em círculos que grande parte deles são círculos muito pequenos e que, portanto, objetivamente, potenciam este oligopólio. Depois, aconteceu aqui um fenómeno que foi de a cristalização do sistema partidário. O 25 de Abril de 1964 trouxe-nos, indubitavelmente, uma democracia. Vivíamos sob uma ditadura, há de ser claros, e pudemos passar para uma democracia. Mas o que também acontece com o 25 de Abril, pelo contexto, isto é a lei pendular da história, não é? Quando vens de um lado e está presente, vais para o outro. E o que aconteceu, do meu ponto de vista, e é algo que ainda se sente aos dias de hoje, foi uma cristalização e um desvio e uma polarização de todo o sistema político e partidário, um pouco a inclinar para a esquerda. E o que deixou um pouco abandonado todo um campo e espectro político que também tem um papel numa democracia, não é? Mas que eventualmente se sente representado. Isto foi mais ou menos, conseguindo-se um equilíbrio disto tudo, criando um sistema em que havia um grande centrão definido por dois partidos, como nós sabemos. Enfim, agora estou a ser um pouco descritivo e narrativo, todas as pessoas que me estão a ver sabem disto, mas pronto. O PS e o PSD, sendo que, objetivamente, olhando para o nome e olhando para o que seria a agenda deles, seriam ambos partidos socialistas do lado esquerdo do espectro, não é? Mas, na prática, e pelo menos o PSD sempre teve aqui uma ligeira desintonia, não é? Entre o que teria sido essa gênese do partido, o próprio nome dele, não é? O próprio nome do partido, e o que é efetivamente a sua base eleitoral, e depois o que ele representava depois também, por exemplo, a nível local. Acabou por ser o tal partido de centro-direita necessário a equilibrar um partido de centro-esquerda que era o PS. Mas estes dois partidos, durante muitos anos, e tirando os primeiros momentos da nossa democracia, em que tudo era muito ideológico, rapidamente começaram a abandonar a ideologia per si e começaram a ser muito mais pragmáticos. E, efetivamente, há um grande centrão de interesses instalado, constituído por estes dois partidos, mas em que um deles já perdeu o jogo. O PS é já o grande partido centrão de interesse, e depois olha à esquerda e olha à direita e faz o que quiser, em função disso, em função do que negociar de um lado ou do outro. Isto é o que se chama a mexicanização, não é? De um país, em que um partido
assume a preponderância e acaba por ser sempre poder. O PS, estamos num cenário em que o PS fatalmente, pronto, neste cenário, neste contexto, e se não existissem outros atores políticos a tentar entrar, o PS seria fatalmente o nosso partido único, momento, independentemente dos outros também estarem a concorrer. E falo, e potencia ainda mais isso pelo uso do aparelho do Estado, pronto, que os métodos e os processos de quem está no poder depois vão se desenvolver no sentido de que se permaneça no poder, não é? Isso foi conseguido. O PS tornou-se muito menos um partido ideológico, mas muito mais uma máquina de acesso ao poder, de criação de boys e de girls, de doutrinação, não é de doutrinação ideológica, é de doutrinação dos métodos e processos de chegar ao poder e manter-se lá. E isso verifica-se, de facto. E depois, isso até nestas derivas autoritárias e concentradoras de poder deste governo se nota. Isto são coisas que se aprendem, não é? E aprendem-se num ecossistema que é favorável a que essas aprendizagens sejam feitas. E, de facto, isto torna o sistema político muito menos saudável, nesse sentido, e lá está, e é por isso que, por exemplo, eu e mais gente decidimos fundar um partido, porque olhando para o que tínhamos, não víamos futuro em resolver este problema que reside um pouco na bastardização do que deveria ser um partido, não é? E a esse respeito, o que é que a Iniciativa Liberal veio trazer de novo para o sistema político português? Para já falarmos da palavra liberal, tanto que agora ela já é quase quem ouviu é ou não é, daí ontem ou anteontem. Quer dizer, eu até fiz uma brincadeira com isso, fizeram uma nuvem de palavras aquele programa, liberal está lá, liberal e variações desta palavra, está lá acima de qualquer outra palavra, acima de Portugal, acima de Estado, aquilo foi um fartote de falar de liberalismo, de falar, na verdade, dos fantasmas. Portanto, o que trouxemos, pelo menos, foi pôr na discussão pública e na discussão política o liberalismo. E agora que ele está posto, temos que começar a desmistificá-lo também. Já o começamos a fazer. Grande parte da minha plataforma, na minha candidatura presidencial, foi tentar fazer isso também, não é? A desmistificação do que significa o liberalismo. E isto é algo absolutamente novo no panorama político português. A proposta e a opção efetivamente liberal na urna, nos boletins de voto. Não o tínhamos há séculos, verdade seja dita. E, portanto, nós, a sociedade hoje em dia, todos os que estamos vivos hoje em dia, em Portugal, não tinham tido, até ao aparecimento em 2017, neste intervalo, nenhuma oportunidade de votar, querendo, obviamente, numa opção liberal. E essa é a primeira coisa absolutamente nova e distinta. E é uma opção política de pendor conceptual e filosófico, é uma proposta alternativa ao que temos tido há décadas. É a proposta alternativa, do meu ponto de vista, que tem sido uma proposta socializante e estatizante, de cada vez mais olharmos para o Estado para ser quem tem que resolver os problemas e quem tem que acudir a tudo. E nós apresentamos uma visão totalmente distinta dessa. Usamos a visão de quem acha que o Estado tem que começar a devolver poder às pessoas, o poder que lhes foi sendo retirado ao longo dos anos. Poder económico, que lhes é retirado por cada vez mais esforço fiscal, poder de atuação, de abrir um negócio e tal, que está esmagado por burocracias ou regulamentações, tudo isto, enfim. Portanto, sem dúvida trazemos isso. Acho que o trazemos também de uma forma fresca e diferente. Também acho que mudamos o panorama da comunicação política em Portugal. Também é importante. E já se começam a ver sinais disso, também noutros partidos. E também mudamos os protagonistas. Acho que trazemos protagonistas efetivamente diferentes. Gente que
não era política, ou pouco era antes disso, e demonstrando assim que a qualquer cidadão é permitido ter ação política. Portanto, acho que estes 3 eixos são provavelmente o que trouxemos mais distinto. Muito bem, e começando então, ou prosseguindo com essa desmistificação, deixa-me perguntar-te, a iniciativa liberal é de esquerda ou é de direita? É elitista ou é popular? Certo. A questão da esquerda e da direita é um espectro que, do nosso ponto de vista, é altamente redutor e até confuso para algumas, porque o que em Portugal, e agora desconsiderando o plano académico e a análise científica da ciência política sobre o que é que significa esse espectro e a densidade disso e a representação desse espectro em várias vertentes. O que o cidadão comum entende por esquerda e direita, não é? O cidadão comum entende por esquerda e direita, se olhar para a iniciativa liberal, dependendo do assunto, vai achar que nós somos de esquerda ou vai achar que nós somos de direita, objetivamente. Se pensarmos nos aspectos económicos, naturalmente, somos quem mais defende o mercado, quem mais defende o fim das burocracias, quem mais defende o devolver poder aos cidadãos nesse aspecto, a baixa fiscal, e isto, o português comum associa à direita. Mas se pensarmos nas ditas causas sociais ou nas liberdades de costumes, nós somos fiéis ao que somos liberais em toda a linha, então também somos liberais nesse aspecto, e isso o português comum vai associar à esquerda. Portanto, para nós é um espectro muito redutor e há aspectos até mais relevantes para grande parte das decisões políticas hoje em dia. O espectro conservadorismo, lá está, versus progressismo, o espectro de sociedade aberta versus sociedade fechada, o espectro de estatismo, lá está, na economia, e mais liberalismo, e o espectro de e noutra ponta ao mercado. Estes são aspectos que podem fazer sentido, mas que, dependendo disso, estamos em posições diferentes. E, aliás, se olharmos para esses espectros, começamos a ver até muitas coincidências de partidos que supostamente estão nos pontas opostas. Se olharmos para um PCP, para um Chega, vamos ver 2 partidos bastante conservadores, portanto, muito próximos na linha conservadorismo-progressismo, não é? Ou também muito próximos de uma visão de uma sociedade mais fechada. Portanto, aqui a dado momento isto confunde, vai embaralhar aqui o jogo todo sobre o que é que significa isso de esquerda e direita, não é? Mas lá está, para o que o cidadão em comum ainda entende disto, nós somos de esquerda e de direita dependendo do assunto. Quanto ao sermos elitistas ou populares, eu creio que a Iniciativa Liberal ainda não é um partido efetivamente popular, porque é um partido novo, ainda em primeiro lugar, mas não é porque seja elitista, é porque é um partido ainda muito urbano. Quer pela sua gênese, quer pelo tipo de pessoas que atraiu com o seu discurso, é um partido que ainda é eminentemente muito urbano. E, portanto, há esse desafio que o partido tem que enfrentar e está a fazê-lo. As eleições autárquicas que agora iremos ter neste ano irão ser a primeira prova de fogo e o primeiro desafio da Iniciativa Liberal para, de facto, sair das cidades e também começar a encontrar o seu discurso para o espaço de todo o território nacional, não é? Que é para quem queremos falar também. Não é? E, portanto, o que eu considero aí e depois, pronto, aí há esse aspecto, ainda somos um partido bastante urbano e também somos um partido que não opta por discurso fácil. E muito do nosso discurso é até contra-intuitivo, muitas vezes. E não é um discurso fácil. E, portanto, aí também há a questão há formas de o fazer e a comunicação vai trabalhando isso, mas há franjas de população mais suscetíveis e mais disponíveis para ouvir discurso mais difícil e mais complexo. Não é? Portanto, também aí há esse reflexo no eleitorado. Não é? Poderá representar que há setores da população que ou não estão muito disponíveis para ouvir esse tipo de discurso ou não querem compreender ou não o compreendem. Não é? Dito isso, também há que fazer um esforço, porque nós temos de falar para todos. Mas olhando para o que tem sido a evolução do partido, que também ainda é muito novo e está-se a construir, é um partido que
que não quer crescer por crescer exponencialmente. Portanto, mesmo a nossa estratégia de crescimento, que é consolidada e bastante acelerada, mas é uma estratégia de consolidação, não é uma estratégia de explosão. Portanto, mesmo aí, na nossa massa crítica, não temos claramente a massa crítica que outros partidos, também já instalados há muito tempo, ou que decidiram entrar pela via explosiva de crescimento, não teremos a massa crítica que outros partidos têm, mas também aí, ao reverso da moeda, temos a consistência, a consolidação e a coerência de propostas e valores que com este tipo de crescimento se consegue ter. E a esse respeito, já agora, deixa-me fazer uma pergunta. Em termos de liberalismo económico, no atual momento, a iniciativa liberal defende nenhum Estado ou algum Estado? Um Estado a iniciativa mais liberal defende Estado, porque não somos a iniciativa anarca, não é? Somos a iniciativa liberal. Defende um Estado. O contexto atual, e falando da economia, era isso que me queria... O contexto atual em muitas coisas, há uma abordagem muito liberal à questão. O Estado tem que assumir a responsabilidade das suas decisões. E quando, por exemplo, mandou fechar atividades que fecharam, porque o Estado mandou, não é? Isto a abordagem liberal a isto tem que respeitar a responsabilidade civil, quase isto. Tem que respeitar quem toma uma decisão unilateralmente tem que assumir as responsabilidades dessa decisão. E portanto, por exemplo, no contexto que andamos a defender da questão dos apoios, não é apoios, é efetivas compensações às atividades que foram estabelecidas pela decisão unilateral do governo de as mandar fechar ou de fechar, ou de limitar seriamente a sua capacidade, a sua atividade. Não é? E depois, claro, que nós estamos num panorama de absoluta excepcionalidade. Claro que se o Estado não serve para isto, para que serve, não é? E há um papel do Estado da regulação e na fiscalização. O Estado não deve ser, em termos normais, um interventor do mercado. Mas o Estado tem que poder garantir, quando o mercado está em colapso, não é? Quando efetivamente está em destruição, vamos pegar, por exemplo, no setor das companhias aéreas, que pura e simplesmente deixaram de voar, e não é propriamente porque estavam proibidas, porque também o próprio mercado assim se é compreensível que o Estado intervenha para manter, pelo menos em banho-maria, a existência do mercado, para que depois, quando as coisas recuperem, o mercado esteja ali, não é? Porque quando um liberal fala da destruição criativa e tal, está a falar dos players do mercado, mas quando é o próprio mercado está em colapso, há aqui, efetualmente, há com certeza um dever da comunidade, e a comunidade organiza-se sob a forma de um Estado, de tentar garantir que essas estruturas básicas é uma infraestrutura, no fundo. O mercado é uma infraestrutura que há que ser mantida, não é? Para depois poder ser utilizada pelos efetivos players de mercado. Portanto, nesse aspecto, também não me parece nada iliberal defender este tipo de intervenções. Ou seja, o Estado vai corrigir as distorções do mercado, mas não se vai inserir em atividades-chave. Nem é uma questão de distorção, é mesmo garantir que o mercado se mantenha, não é? Porque se de repente num setor todas as empresas fecham, deixa de haver produção, deixa de haver o serviço, é um mercado que se destruiu, não é? Depois há todo o ecossistema ligado ao que for esse mercado, não é? Portanto, o meu sentido é manter a infraestrutura, não é? Portanto, o Estado não tem que ter todas as companhias de transporte do país, mas a estrada, se há um grande terremoto que destrói a estrada, o Estado tem que intervir e reconstruir a estrada, não é? A infraestrutura tem que lá estar para depois sim as empresas transportadoras, os cidadãos circularem sobre a infraestrutura, não é? Muito bem. Agora deixa-me fazer uma pergunta, porque estamos com muitos monárquicos a ouvirem-nos claro, neste momento. Queria-te fazer esta pergunta. Seria benéfico
a existência de um rei, ou pelo menos em o mínimo achas que serias a favor de um referendo à monarquia? Eu sou um republicano, pronto, entrando já de chofre. Portanto, eu não vejo... o meu argumento não é democrático, mas portanto, há democracias que são monarquias, e aliás democracias que em muitos aspectos são muito mais liberais que nós. A Holanda, a Dinamarca e a Suécia são exemplos para mim em muitos aspectos. E, portanto, o problema não residirá aí. Mas eu acredito firmemente muito num princípio republicano, não só de que todo o titular de cargo político deve ser escolhido pelos cidadãos. Pode ser por sistemas intermédios ainda, mas o princípio e a base do seu poder e da sua autoridade tem que residir numa escolha dos cidadãos. Onde se é que é? Pode ser intermédia, não é? Pode ser uma escolha de um representante de um parlamento que depois escolherá esse titular, não é? Que é o caso, por exemplo, aqui, é assim que o governo é escolhido. Mas acho sempre importante haver na base e na gênese a vontade do cidadão para validar aquele titular do órgão político. E numa monarquia isso iria falhar. E também há a questão que eu acho que também é importante, a questão de não permitir a perpetuação de titularidade dos cargos. Portanto, eu acho que estes dois princípios associados ao republicanismo são suficientemente importantes para eu sustentar que prefiro uma república. Em termos conceptuais, agora não falando da nossa em concreto ou de qualquer outra. Dito isso, também em Portugal nós já temos 111 anos de república, não é? Mais anos do que a monarquia liberal antes disso. Mais anos do que a monarquia absoluta antes disto. E mais anos do que outros tipos de monarquia. Porque também a monarquia, a verdade é que tivemos sistemas muito diferentes, não é? Em função da evolução histórica que fomos ter. Mas já temos 111 anos de república, que também tiveram aqui momentos muito distintos aqui no meio, não é? A verdade seja dita. E eu, sinceramente, por algo tão disruptivo, que é a mudança de um regime. Aliás, os próprios regimes nunca definem, e aí começa um pouco a responder também à segunda pergunta da questão do referendo. Os sistemas podem ser altamente democráticos, podem ser altamente transparentes e abertos a ideias e ao pluralismo de ideias. Mas raramente, nunca não direi, se calhar há um que, mas quase nunca prevêem os mecanismos para o seu próprio fim, não é? Portanto, esta República não permite, objetivamente, que haja um referendo sobre o seu fim, não é? Nem as monarquias, verdade seja dita, não é? Basta olhar aqui ao lado, permitem um referendo sobre o seu próprio fim, não é? Portanto, aí acabamos por entrar numa discussão quase já mais filosófica de que podemos falar do referendo, mas objetivamente é algo que não pode acontecer porque nenhum regime ou nenhum sistema estabelece os mecanismos para o seu próprio fim. E, portanto, nesse aspecto também não parece... Nem é uma questão de achar que se acho legítimo ou não perguntar às pessoas. Acho que não é viável sequer pensarmos nisso. Portanto, dito isso, eu defendo princípios republicanos. Acho, para o contexto português, o regime semipresidencialista, por acaso, adequado. Acho adequado. Quer dizer, há muita coisa a corrigir nesta Constituição, há muita carga ideológica, ela é excessiva, é gorda, tem muita coisa ali que era escusado lá estar. Mas, dito isso, em termos mais genéricos, acho o sistema semipresidencial muito adequado ao que é o país. E estamos num regime já instalado há 111 anos, portanto, está a ser lista, quer dizer... para sermos tão disruptivos para mudar isto, teria que algo estar mesmo muito podre e muito mal, não é? Muito bem. Que eu não acho que esteja por causa disso, não é? Há aqui coisas que estão muito mal, mas não se associam com quem é o chefe de Estado. Muito bem. Já agradeço-te imenso. Quero agradecer a todos os que estão connosco, que vão estar a ver mais tarde.
Foste e tens sido sem dúvida uma lufada de ar fresco pela tua juventude e tenho certeza que vais ter um futuro muito grande. Muito obrigado pela tua presença e as felicidades para o futuro, Tiago. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todos também.